Hoje aqui no estúdio eu recebo a doutora Luciana, ela é fonoaudióloga e também proprietária da Nuvitar, que toda semana a gente bate papo com ela e acaba aprendendo muito. E hoje eu a convidei para vir para o estúdio, para a gente ter um papo um pouco mais longo, a gente possa entender um pouco mais. Porque quando ela diz para mim que tem relação com demência, quando você escuta mal, isso aí eu já comecei a ficar super nervosa e logo quis fazer já o exame e graças a Deus foi tudo ok, Tudo né? normal. Tudo bom, doutora? Tudo bom. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é ter uma audição perfeita. De qualidade. Uma audição perfeita aí, de qualidade, a gente teria que estar, assim, sem fazer exame, tá bom? Nós teríamos que estar no máximo a 2 metros da pessoa, tá certo? Conversando numa intensidade normal e conseguindo entender tudo que é dito, tá bom? Mesmo com som em volta, num ruído aí médio, tá? Agora, se eu nessa situação, nesse contexto, eu não consigo entender, eu não consigo conversar, a gente já está saindo desse padrão de normalidade. E aí é fácil observar isso quando a gente está no dia a dia e precisa aumentar o som da televisão para poder entender, e quem está do lado está reclamando de que está muito alto. Quando eu preciso pedir para quem está conversando comigo repetir várias vezes. Aquele gesto assim, ó. Hã? Isso é. Isso aí já isso é um sinal. Na verdade, a pessoa, quando ela já tá assim, é que a coisa tá bem ruim, tá? É bem ruim mesmo, tá? Primeiro, porque a gente descobre que essa orelha que ela fez, tá bom? Não importa se é a direita ou se é a esquerda, ela é a melhor dele. Tem diferença entre as orelhas, tá? Então, ele já tá fazendo com a melhor. Depois, quando a gente faz esse movimento de concha, a gente segura a onda e amplifica cerca de 12 a 15 decibéis. Esse movimento de concha é justamente para aumentar a entrada do som, e tá é bom? Inconsciente? É natural. Natural, é natural. A pessoa faz sem saber sem realmente saber, que a pessoa tá fazendo. Exatamente. Então, se ela já fizer assim, é que a coisa tá desandada há muito tempo, tá bom? Existe uma idade, mais ou menos, que começa a falhar? Olha, não tem uma idade estabelecida, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muito barulho, né? Nós estamos expostos a muito barulho e a perda auditiva. Né? E a perda auditiva, ela, vamos dizer assim, antes existia, sempre existiu perda auditiva, né, na história. Só que agora ela tem sido maior quantidade, né? Por doenças que a gente tem, pela exposição aos sons, né? Se a gente pensar que em 1940 não tinha quantidade de indústrias que tem, que, sei lá, em 1990 não tinha quantidade de fones de ouvido, esse hábito de colocar aí, que acho que é depois dos anos 2000, né? Então, assim, a gente vem vindo agora com um histórico de acentuar o número de pessoas com perda auditiva. Em contrapartida, nós tínhamos idosos que eles envelheciam naquele padrão que a gente conhece, de voltar para dentro de casa e fazer menos tarefas. Hoje, esse idoso não é mais assim. Não. Ele continua na ativa, ele continua tendo que ter performance boa, performance auditiva boa. Então, para que ele tenha autonomia, né, então ele precisa estar mais atento, né? Então, se procura hoje a ajuda do aparelho auditivo muito mais cedo do que antes, né? Se esperava 85 anos para chegar a colocar um aparelho, que aparelho antigamente era coisa de velho, né? Exatamente. E hoje não é. Hoje qualquer idade usa aparelho. Eu tenho pessoas de 25 anos, de 30 anos que já iniciaram o processo de degeneração pela idade e que usam um aparelho, né? Então, é relativo isso, idade não tem. Os fatores externos, como barulho, fone de ouvido, ele desencadeia esse problema de audição ou não? Ele só desencadeia porque a pessoa tem já uma predisposição a isso? Não sei se eu consegui te fazer a pergunta. Eu entendi.
Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quem tem uma predisposição, qualquer barulho pode ativa Dá o gatilho. e dá o gatilho. Agora, mesmo quem não tem a predisposição, mas ela for exposta a uma situação muito impactante, ela vai ter a perda auditiva. Vamos dar um exemplo, tá bom? O que seria impactante? Vamos dar um exemplo. Você está aqui e uma pessoa vem e estoura um rojão do seu lado, tá bom? Você pode não ter uma predisposição, mas você vai ter uma lesão. Não tem como, tá? Vou fazer um outro comparativo para ajudar no pensamento, tá bom? As empresas, elas têm algumas regras na admissão. Uma delas é fazer o exame admissional, fazer o exame auditivo admissional na entrada, tá? E 6 meses depois, repetir esse exame, tá certo? Qual que é o intuito de repetir o exame de audiometria aos 6 meses? Verificar justamente essa predisposição. Porque se a pessoa entrou, ela tem uma audição normal, ela está usando todos os EPIs, tá certo? Que a empresa entrega, exige e monitora. E mesmo assim, aquele exame, ele não vai, em 6 meses, ele não vai ter uma perda auditiva, mas qualquer alteração no limiar, dentro ainda da normalidade, e essa alteração for para pior, ele é um indício de uma suscetibilidade aí, né? Então, a gente também tem que monitora isso. Então, existe sim, é real, uma predisposição, tá bom? Vamos falar sobre fone de ouvido. Essa geração acho que nunca usou tanto fone de ouvido, eu também uso. Eu amo som alto, mas eu não tenho problema, porque eu já fiz isso. Mas é que eu gosto mesmo. O fone de ouvido, com essa molecada que está usando muito, isso é prejudicial? É prejudicial, tá bom? Mas eu vou fazer um adendo antes de falar sobre isso. Você gosta de som alto, tá bom? Respeito, não estou aqui para julgar nada. Mas é só realmente uma nota. Se a gente entrasse e fosse exposto no som, um ruído alto, e saísse desse som com perda auditiva, estava super fácil fazer um programa de prevenção, tá certo? Porque você tem causa e efeito muito próximo, tá certo? Só que não é o que acontece com a audição. Quando eu tenho a causa e a consequência está muito longe, aí fica meio difícil de acatar a orientação. Eu falo mexendo as mãos, tá bom? Mas assim, dentro das células, dentro do ouvido, as células ciliadas, elas fazem esse movimento. Então, quando você está exposto a um som alto, ela faz esse movimento e ela estressa. Chega uma hora que ela não aguenta. Você imagina o som, pá, e ela tá lá. Só que assim, chega uma hora que ela não aguenta, ela cai. Que é a hora que você volta de um som muito alto e fica escutando a mesma música. E aí fica escutando a mesma música várias horas depois, às vezes até dias depois. Você estressou e ela continua mandando estímulo para o seu cérebro, tá certo? Então, você numa idade mais, assim, sei lá, nova, você tá estressando, você tá trabalhando. Só que, assim, isso pode aparecer mais para frente, em forma de degeneração de célula, tá certo? Então, ela diminui a quantidade. Ela pode aparecer em pouca mobilidade, tá certo? Então, assim, mesmo que a pessoa goste, né, assim, que seja muito importante para ela, existe uma quantidade de horas que a gente pode ficar... Existe. Qual é essa quantidade? Então, olha, para sons acima de 80 decibéis é bastante alto, tá bom? 80 decibéis, você pode ficar 8 horas, tá? Agora, não é assim, 90, então eu vou diminuir por metade. Não, em cerca de, por exemplo, 90 decibéis, você poderia ficar 2 horas. 100 decibéis, 3 minutos.
tá certo? Então, não é uma regra linear, tá certo? Então, dentro de uma balada, se você ficar do lado da caixa de som, com certeza ela passa de 100 decibéis. Né? E aí você fica 2 horas no 100 decibéis, tá certo? Então, a gente tem que ter um cuidado e, principalmente, fazer períodos de repouso, né, durante essa exposição. Ah, compensa. Então, você consegue compensar isso. Então, você pode tentar compensar. Por exemplo, para fone de ouvido, a gente fala assim, qual é a orientação para fone de ouvido? Sempre utilizar metade da intensidade, tá certo? Que a gente chama aí popular de volume, né? Mas seria a intensidade. Então, coloca no máximo e verifica onde é a metade. É aquele ponto que você vai estar ouvindo. A cada 1 hora, você descansa 15 minutos. Tá? Isso foi um problema muito grande agora na época da pandemia, porque as crianças que não utilizavam fone de ouvido, né, e que tinham uma quantidade pequena para usar o computador, né, que a regra da casa era de um jeito, teve que mudar, tá certo? Os colégios, né? Até os colégios, tudo. E agora a gente tem que, vamos falar, liberou, mas vamos ter que começar a retomar algumas regras, né? O nível de exposição tem que ser limitado. Que eu acho, pode concluir. Só para concluir, com relação ao fone de ouvido, fica a orientação da higienização do fone de ouvido. Porque, na verdade, a pessoa coloca, às vezes empresta para o amigo, aí não faz a higienização, né? E é comum, às vezes, a gente ver casos assim de otite externa, né, de fungo, por falta de higiene. E é só passar um alquinho. Isopropílico, tá certo? Não é qualquer álcool, não é o álcool 70. E escovar, né? Ele vem com umas escovinhas, normalmente, e você tem que escovar a saída dele também. Não veio com escovinha. Você veio com escovinha? Também não? O do meu filho tem, tá bom? Mas se não tiver, pode usar até uma escovinha. Mas uma escovinha normal, tipo uma vassourinha? Não precisa passar nada, no seco? Nada, no seco, tá? Porque muitas vezes a saída está ficando entupida de cera e aí também é uma tendência para aumentar o som. Entendi. Então, manter essa higiene aí que é legal. Vamos falar de aparelhos auditivos. Hoje em dia o mercado oferece uma variedade grande de modelos e tecnologias. Hoje tem modelos super tecnológicos, né? Que faz praticamente tudo, ouve tudo através do aparelho. Mas, em contrapartida, nós temos também os de internet, né? Do mercado negro, que a diferença de preço é muito grande. Então, eu gostaria que você explicasse a diferença dos aparelhos hoje top, né? Eu falo top não, eu falo que são aprovados e tudo mais, desses paralelos. Isso. Bom, eu acho que o mercado de aparelho auditivo está aquecido, tá certo? Hoje nós temos várias empresas, coisa que não tinha no passado. E o que acontece? O amplificador, ele só aumenta o som, tá certo? Ele trabalha com uma saída de receptor um pouco maior, né? E a gente não sabe muito bem quais as frequências que ele abrange, até porque ele não vem com ficha técnica. Do lado de fora, ele é muito parecido, tá? Eu diria que ele é primo de longe dos aparelhos auditivos. O aparelho auditivo, em algum momento do passado, foi isso. Tá certo? Amplificadores. Ele foi um dia amplificador. Que é o amplificador. que a gente está falando do mercado paralelo. Isso. Ele foi um dia amplificador. E aí o que acontece? Não dava certo. Alguns casos pioravam. A quantidade de pessoas que conseguiam utilizar era mínima, né? E aí vieram todos os estudos e que calhou com o que a gente tem hoje, né? Que dentro de um aparelho auditivo tem a mesma tecnologia que tem num celular, é a mesma tecnologia que tem num computador, tá certo? E que trabalha com inteligência artificial. Ele, além de ter uma ficha técnica muito específica das frequências que ele está
aumentando, ele aumenta exatamente o que cada pessoa precisa em cada frequência, tá certo? E durante o uso, ele interage com o ambiente. Vamos supor, eu estou conversando aqui com você e se eu tivesse de aparelho, ele estaria funcionando numa determinada altura. Se entrar um som muito alto competitivo e esse som for competir com a sua voz, ele vai reduzir esse som. Tá? Ele já sabe que aquele tamanho de onda, né, não é de fala humana. Ele é, por exemplo, de um ruído de um carro, né, ele é de outra situação e ele abafa. Então, ele tem um sistema de filtros de ruído. Então, a gente pensa assim, vou colocar o aparelho, ele vai aumentar. Não, ele aumenta só o que interessa. Coisa que um amplificador não faz. O amplificador, se entrar um barulho muito alto, ele aumenta também. Aí é onde mora o perigo. Entendi. Tá? Porque a gente tem um limite que a gente pode aguentar sem machucar e sem ferir as células, certo? Isso que as pessoas veem é assim, é uma tecnologia muito simples e o que, assim, às vezes eu falo que as pessoas são enganadas, né? Porque elas compram achando que vai solucionar o problema e, assim, elas pioram a imagem que elas têm do aparelho auditivo. Porque a maior parte faz assim, eu vou comprar esse da internet porque ele é baratinho, tá certo? Aí se eu gostar, mais pra frente eu invisto num melhor. E isso é o caminho para fazer tudo dar errado, tá? É o caminho para fazer, é o caminho do insucesso. Porque o que acontece? Ele vai usar um som que não é o que ele precisa, tá certo? Só vai piorar ao invés de ajudar. Exatamente, exatamente. E aí nisso ele tenta uma vez, 2 vezes. Eu tenho caso assim que comprou 3 vezes, chegou uma hora e falou assim, tô gastando mais com isso do que se fosse com o aparelho. Vamos comprar o aparelho agora direito, né? Porque ele viu que pelo menos existe um jeito de ouvir melhor, né? Eu abri, né, o nosso podcast conversando, falando sobre a demência, né? Você sabe que é um dos maiores medos que eu tenho é ficar demente, mas eu que uso muito a cabeça e quero ter uma velhice saudável. É o medo de todo mundo hoje, como fala. E quando você falou de demência, eu quis na hora fazer o exame, porque se eu precisasse eu ia usar o aparelho, sem nenhum problema, porque eu quero, quando eu ficar mais velha, consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? Me explica por que a falta de audição causa a demência. Tá. No cérebro, cada área é responsável por uma atividade. E existe uma plasticidade, eles trocam informações entre essas áreas, mas existem uma função base, tá? O mesmo local onde é feito a decodificação do som, vou voltar antes. Quem escuta, na verdade, é o cérebro. O sistema auditivo, ele começa na orelha e termina no cérebro, tá certo? Quem faz a decodificação do som é o cérebro, tá? A perda auditiva normalmente acontece no ouvido interno, na audição periférica. Ele só capta, então? Ele capta e transforma o estímulo mecânico num estímulo elétrico. E chegando o estímulo elétrico, ele é decodificado nisso que a gente tem como entendimento, tá certo? O que acontece? Aonde ocorre o entendimento é a mesma área aonde a gente tem a memória e a linguagem, tá certo? Porque eu tenho que pegar aquele código e buscar lá no meu sistema de memória o que ele significa, tá certo? Então, se eu não estimulo essa área do cérebro, o som ele não chega, eu paro de alimentar essa área, tá? Então, aonde acontece o esquecimento de sons, o esquecimento de palavras, né? Então, isso é um sinal já da demência, né? Junto com isso, uma pessoa que escuta menos, tá? Eu acho que isso é até mais fácil das pessoas entenderem. O que acontece? Ela vai deixando de se socializar, tá? Porque assim, se eu tenho medo de ir na padaria, porque alguém vai falar comigo e eu não vou saber
responder, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar constrangida, eu vou deixando de frequentar os lugares. Eu posso até ir, mas eu não consigo conversar com ninguém numa festa, eu não vou trocando, eu não vou colocando o meu cérebro para funcionar, tá certo? Então, esse isolamento social que a perda auditiva estabelece, ela limita muito o funcionamento do cérebro. Entendi. Tá certo? Então, assim, parece muito complexo, mas é bem lógico. E hoje em dia existe uma pesquisa, ela saiu esse ano, né, que a gente já até comentou isso, uma pesquisa específica para realmente constatar se a perda auditiva tem ligação com a demência ou não. E foram colocados cerca de acho que, vou arredondar, 1.000 pessoas, 500 pessoas foram entre 70 anos e 84, colocaram aparelho auditivos e foram orientadas, tá? E a outra, os 500, tinham perda auditiva e não colocaram aparelho. E todas elas passaram durante 3 anos respondendo a testes psicológicos e neurológicos. E ao final dos 3 anos foi constatado que o grupo que usou aparelho auditivo, a nota nos scores era exatamente a mesma do início do tratamento. Olha. E quem não colocou o aparelho auditivo, a nota foi diminuindo. Então, hoje em dia, a gente já tem essa prova, tá certo? O que a gente sabia antigamente, atendendo e a gente via, e eu já comentei, acho que isso com você, eu tive a oportunidade de trabalhar 30 anos no mesmo consultório. Então, o mesmo cliente passou várias vezes comigo. Sim, então, sim. às vezes a gente eu ia para fazer o exame, eu já tinha o exame dos anos anteriores. Você faz o exame, muitas vezes o limiar da perda auditiva nem muda, ele é igual, é uma perda, existe a perda e ela é estável, tá? Só que quando você vai fazer o índice de reconhecimento de fala, que são aquelas palavras que a pessoa tem que repetir para a gente verificar se chegou e ela entendeu, isso cai ano a ano, isso vai caindo, a gente vê isso nos exames, só que isso é a prática do dia a dia, tá? E hoje ela foi transformada em pesquisa, então eu não estou falando porque eu acho, porque eu quero vender aparelho, porque eu quero que as pessoas me escutem, nada disso. Isso foi comprovado mesmo, né? Exatamente. Gente, olha só, né, a gente... É que acho que é meio cultural, né? Não sei, pelo menos no meio que eu vivo, a gente se preocupa muito com pele, a gente se preocupa, né, de manter a saúde, as vitaminas e tudo mais, e cuida de cabelo, e cuida de tudo, mas esquece dos ouvidos, né? Eu conheço pessoas que nunca foram numa fono, nunca fizeram o exame, não tem noção das coisas. Então, eu acho que dentro do checklist que a gente faz, vai no ginecologista, vai no neurologista, vai no endocrinologista, tem que ter a fono, porque, principalmente eu acho que a partir de 40, 30 anos, que é importante você fazer um exame, ver que está tudo ok, e depois quando estiver lá daqui 10, 20 anos, faz de novo, porque aí você pode ter um parâmetro e comparar, e se tiver tendo a perda, você já usa o aparelho, se não, você tem a garantia de que está tudo ok, e quando você estiver mais velho, não vai ser esse o fator da demência, pode ser outros, mas pelo menos a audição, né, doutora, não vai ser. Então tá aí, gente, mais uma semana a gente conversando aqui com a doutora Luciana para falar de qualidade de vida, porque ouvir bem é qualidade de vida. Como ela disse, tem gente que começa a se afastar, começa a não sair porque realmente não escuta, não consegue entender, então se isola, causando aí a demência e também podendo vir a ter uma depressão, né, doutora? Na verdade, enquanto você estava falando, eu até ia falar, porque assim, muitas pessoas vão tratar a depressão e nem o próprio médico pensa na possibilidade que pode ter uma perda auditiva, né? É bem recente essa situação de que o psiquiatra encaminha para fazer audiometria, né? Assim, então realmente pode acontecer. Olha como é importante. Então, como anda aí a sua audição, né? Você já fez o exame? Não? Então procura fono. A doutora Luciana está à disposição. A gente vai deixar os contatos dela aí na tela. O André vai pôr, né, André?
o arroba dela do Instagram, colocar o WhatsApp para você agendar. Ou de repente, né, tá com os pais aí começando a perceber, ter essa percepção da falta de audição. É legal já começar a procurar ajuda. Doutora, quero agradecer mais uma vez você com a gente, né? Trazendo informação de qualidade, trazendo alerta aí para que as pessoas realmente envelheçam com qualidade. Grande beijo para você e até semana que vem. Eu que agradeço a oportunidade.